Olá, Juliana. Preciso te contar sobre um artigo que li. Ele fala sobre as 3 coisas que todo homem gosta na cama. Claro, amiga, estou ouvindo. O que você descobriu? Segundo o artigo, os homens desejam que a mulher faça 3 coisas na hora H. E a autora promete revelar quais são essas 3 coisas. Uau, isso é interessante. Vai em frente, Maria, conte para mim. Bem, a autora baseou suas informações em estudos sobre a mente masculina e estatísticas. Ela diz que se uma mulher absorver essas informações e aplicá-las em suas relações, ela se destacará. Estou curiosa, continue. A autora fala que a ideia não é fazer algo que você não deseja só para agradar um homem. É mais sobre usar essas dicas com quem realmente merece, como um namorado ou marido. Entendi. É importante não abrir mão de seus desejos e limites. O que mais ela diz? Ela menciona que muitas mulheres levam para o quarto um monte de inseguranças e pensamentos, o que pode limitar a naturalidade da intimidade. É verdade. Maria, muitas vezes as mulheres se reprimem por conta de padrões e julgamentos. Exato. A autora encoraja as mulheres a se libertarem nos momentos de intimidade, sem medo do que possa aparecer. É uma mensagem importante. A naturalidade e a espontaneidade são fundamentais. Sim, ela diz que o que os homens desejam é uma mulher livre, sem amarras, e que ficar limitada não é atraente. Concordo plenamente. Os homens querem uma parceira que se entregue de verdade. Juliana, tenho uma história sobre isso. Uma amiga minha estava passando por uma situação em que o parceiro dela não se envolvia na intimidade. Isso é complicado. O que aconteceu? Ela me contou que ele apenas ficava deitado, esperando que ela fizesse tudo. Era frustrante para ela. Isso deve ter sido muito desagradável. O que você aconselhou à sua amiga? Eu a aconselhei a comunicar seus desejos e reagir às ações dele. Mostrar que ela estava envolvida e interessada. Ótimo conselho. A comunicação é essencial. Sim, e a minha amiga seguiu o conselho. As coisas melhoraram bastante na relação deles. Isso é incrível. A reação da mulher pode realmente motivar o homem. Exatamente. A reação gera incentivo para a ação. E o que mais a autora diz? Ela menciona a importância de não se envergonhar do próprio corpo. Muitas mulheres têm complexos desnecessários. Isso é muito comum. O corpo não deve ser um motivo de vergonha. Ela enfatiza que os homens não se importam tanto com celulite ou estrias e que a mulher deve se mostrar sem vergonha. Concordo plenamente. Aceitar o próprio corpo é fundamental. A autora também menciona que os homens adoram ver o corpo da mulher. Então, não é necessário apagar as luzes. Isso faz sentido. A intimidade é um momento de apreciação mútua. Exatamente. A autora ressalta que compreender a diferença na forma de pensar dos homens é essencial para não tirar conclusões precipitadas. Isso é um grande insight. Homens e mulheres pensam de forma diferente. Sim, e entender essa diferença pode melhorar muito a intimidade e o relacionamento. Obrigada por compartilhar essas informações, amiga. São dicas valiosas. Juliana, espero que essas dicas sejam úteis para muitas mulheres. Tenho certeza de que serão. Sempre é bom aprender mais sobre como fazer a relação mais satisfatória para ambos. Com certeza, é realmente importante que as mulheres compreendam essas diferenças na maneira como homens e mulheres pensam, especialmente quando se trata de intimidade. Concordo plenamente. Muitas vezes, mal-entendidos e expectativas equivocadas podem prejudicar um relacionamento. Exatamente. E a pressão social, junto com os padrões de beleza que as mulheres enfrentam, podem fazer com que elas se sintam inseguras e reprimam seus desejos. É triste que muitas mulheres se sintam pressionadas a se encaixarem em padrões irreais. Sim. E é por isso que é tão importante destacar que a maioria dos homens não se importa com celulites, estrias ou pequenas imperfeições. Eles valorizam a confiança e a autenticidade da parceira. Isso é algo que as mulheres precisam internalizar. A autoaceitação é fundamental. Com certeza, aceitar-se como você é, valorizar seu corpo
e sua sexualidade. E comunicar seus desejos são passos essenciais para construir uma relação mais satisfatória. E também é importante lembrar que a intimidade é uma via de mão dupla. É sobre dar e receber prazer. Exatamente, Juliana. A intimidade deve ser uma experiência compartilhada, onde ambos os parceiros se envolvem e desfrutam do momento. E a comunicação é a chave para entender as preferências e desejos do parceiro. Sem dúvida, conversar abertamente sobre o que agrada a ambos ajuda a criar uma conexão mais profunda. E não devemos esquecer que o respeito mútuo é fundamental. Cada pessoa tem seus limites e desejos, e esses devem ser respeitados. Isso mesmo, respeitar os limites do parceiro é um sinal de amor e consideração. E por fim, é importante lembrar que o amor e o prazer na intimidade vão além de questões físicas. A conexão emocional desempenha um papel fundamental. Sem dúvida, o vínculo emocional é o que torna a intimidade verdadeiramente significativa. Amiga, você tocou em pontos muito importantes. Acho que essa conversa pode ser um ponto de partida para muitas mulheres melhorarem seus relacionamentos. Espero que sim. O objetivo é ajudar as mulheres a se sentirem mais confiantes, mais satisfeitas e realizadas em suas vidas amorosas. E você está fazendo um ótimo trabalho ao compartilhar esse conhecimento, amiga. Continue assim. Juliana, obrigada. Vamos continuar ajudando umas às outras a construir relacionamentos saudáveis e felizes.